A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, meus queridos! Vamos dar continuidade à nossa aula de Química com modelo corpuscular da matéria, átomos e sua estrutura, modelo atômico de Dalton. Nós já vimos modelo corpuscular da matéria, átomos e sua estrutura, e hoje nós vamos ver modelo atômico de Dalton. E quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Nós vamos identificar as principais características do modelo atômico proposto por Dalton e nós vamos compreender a importância dos modelos no meio científico. Um pouquinho da nossa linha do tempo em relação à evolução do modelo atômico, nós sabemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupando um certo lugar no espaço e que elas são constituídas por átomos. Vimos que o termo átomo ele foi estabelecido pelos filósofos Demócrito e Leucipo. Para eles, a matéria era composta de pequenas partículas não divisíveis. Retomando, então, as ideias de Demócrito e de Leucipo, John Dalton ele propôs uma teoria atômica para explicar a composição da matéria. Então, as teorias atômicas modernas elas são baseadas em quê? Para que elas servem, né? Elas são propostas baseadas em resultados experimentais. Elas foram adaptadas ao longo do tempo e elas são essenciais ao desenvolvimento da química moderna. E quando a gente falar em teoria atômica, nós vamos ver quais são esses modelos que nós vamos ver, quais são as evoluções. Nós vamos ver a teoria atômica proposta por Dalton. Depois, em uma próxima aula, nós vamos ver a de Thomson, depois a de Rutherford e, por fim, nós vamos ver a teoria atômica proposta por Bohr. Hoje, nós vamos ver Dalton, certo? Segundo Dalton, toda a matéria seria constituída por átomos e esses átomos seriam esféricos e indestrutíveis, como uma bola de bilhar. Então, o modelo atômico de Dalton, ele fazia o quê? Ele considerava o átomo como sendo uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e de carga elétrica neutra. O exemplo que nós temos é como se fosse uma bola de bilhar. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter jogado sinuca ou já devem ter pego uma bola de sinuca. E vocês devem perceber que ela é bem forte, né? Ela é indestrutível, vamos dizer assim. E ela é completamente maciça. Dalton, ele foi o primeiro a criar um modelo que pudesse nos dar uma ideia de como é o átomo. Ele que nos deu essa ideia. E quais são as outras características do modelo atômico de Dalton que nós temos? Dalton dizia que os átomos de mesmo tamanho e massa, então eu tenho aqui um átomo de mesmo tamanho, como exemplo aqui, a mesma massa, eles possuem as mesmas propriedades e formam aquilo que é conhecido como elemento químico. Então aqui eu teria dois átomos, né, de mesmo tamanho, então eles seriam do mesmo elemento químico. Ele dizia também que átomos com massas e tamanhos diferentes possuíam propriedades distintas e, deste modo, formavam elementos químicos diferentes. Então, aqui eu tenho um tipo de elemento químico, segundo o Dalton, e aqui eu tenho um outro elemento químico. Mas ele ainda dizia que se uma reação química era um rearranjo de átomos, uma vez que estes não podem ser criados nem destruídos.
Então, ele dizia o quê? Ele dizia, por exemplo, que se eu pegasse 2 átomos, vamos chamar esses 2 átomos de oxigênio. Então, se eu pegasse 2 átomos de oxigênio mais 1 átomo de carbono, ele dizia que eles poderiam se combinar e poderiam formar, né? Nesse caso, iriam formar o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, certo? Então, ele dizia isso também. Era uma outra propriedade que Dalton falava do seu modelo atômico, certo? Então, a gente tem aqui uma bolinha de bilhar, que é o modelo atômico de Dalton. Mas, como era um modelo ainda muito peculiar, ele também tinha falhas. E quais eram as falhas do modelo atômico de Dalton? Primeira falha, ele não tinha elétrons, então tinha a ausência dos elétrons. Ele também não tinha orbitais nem níveis de energia e também não possuía núcleo. Então, essas são as falhas encontradas no modelo atômico de Dalton. Mas vale ressaltar que, para a época, ele foi um grande passo, uma grande evolução, tá certo, pessoal? Como atividade para vocês, eu trago aqui algumas questões, né? Na primeira questão, vocês vão marcar aí uma alternativa. Na segunda, vocês vão descrever o modelo atômico de Dalton. Na terceira, vocês vão falar também das falhas do modelo atômico de Dalton. E na quarta questão, vocês vão dizer o modelo atômico de Dalton era conhecido como o quê? Então, vocês estão vendo que as questões dá para vocês responderem de acordo com a nossa videoaula. Trazendo mais algumas informações aqui, a gente tem uma famosa frase que eu acredito que a maioria de vocês conhecem. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a nossa frasezinha de Lavoisier. E nessa frasezinha, o modelo atômico de Dalton conseguiu validar essa frase de Lavoisier. Por quê? Dalton dizia que a matéria não podia nem ser destruída, nem podia ser criada. O que é que iria acontecer? Ela iria se rearranjar, certo? Então, ele consegue validar essa frasezinha aqui de Lavoisier, certo, pessoal? Mais uma informação, né, para nós. E é importante lembrar para vocês que as correções da atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão na plataforma Classroom. Então, vão lá, vejam se vocês acertaram tudinho direitinho e corrijam, tá bom? E vocês podem e devem, né, revisar o nosso assunto no livro didático de vocês, certo? Eu digo para vocês, se cuidem, não esqueçam, muito importante estar usando máscara e estudem, não acumulem atividade. Beijos para todos, estou com saudade. Logo, logo nós vamos nos ver, tá bom? Obrigada por hoje, beijinhos, tchau, tchau.